E o nosso programa Em Foco está de volta para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV, tanto pela televisão quanto também pela internet, através da nossa plataforma digital redepremiumtv.com.br, seja pelo seu tablet, seja pelo seu smartphone ou pelo seu computador em qualquer lugar do mundo. E em breve também pelo aplicativo você nos acompanha em tempo real. Agora, nesse terceiro bloco, eu já tô todo arrepiado aqui, porque a gente vai falar de um assunto que eu morro de medo, que é ir no dentista. E por isso está aqui do meu lado a doutora Amanda Almeida, ela que é dentista há mais de 20 anos, especialista em ortodontia e também professora de harmonização facial. Olha que chique. Vai falar pra gente sobre isso. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada. Uma honra estar aqui com você, Henrique. Maravilha. Você é aqui da Grande São Paulo, doutora? Sim, sou de São Paulo. Uhum. Que cidade? A cidade de São Paulo você mora? Cidade de São Paulo. Ah, legal. Sua clínica também, né? Que bairro Isso, ali? minha clínica fica no Jardim Anália Franco. Ah, bacana. Um bom bairro. Sim. Então vamos conversar um pouquinho agora com a doutora Amanda sobre alguns assuntos relacionados à área do dentista, né? Sobre alguns mitos, verdades, curiosidades, mas sobretudo eu queria começar essa entrevista perguntando a você o que te levou a ser dentista? Como é que foi isso para você? Dentista? Eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas, de promover saúde, desde muito nova. Sempre brincava, desde criança, de cuidar das bonecas, das amiguinhas. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu optei por odontologia para poder cuidar mesmo. Não teve dúvida, o tiro foi certo. Sim, né? sim. Mamãe, eu quero ser dentista. Sim, eu amo muito. E me dedico muito. E são muitas especialidades, né, dentro da sua área. A gente acha que é uma coisa simples, mas na verdade tem muito mercado, muitos ramos, né? Sim, a odontologia no Brasil é praticamente uma das melhores no mundo. E no Brasil temos muitos cursos, especializações que podem possibilitar o profissional se especializar cada vez mais e oferecer melhor atendimento aos seus pacientes. E você foi mais para o ramo estético, né? Sim, a harmonização facial, né, entrou na minha vida há quase 10 anos e eu comecei a praticar muito, depois parti para as aulas. Comecei a ministrar aulas sobre harmonização facial com toxina botulínica e ácido hialurônico e hoje já estamos aí estamos indo para a nossa 20ª turma de harmonização. Olha que maravilha! E a ortodontia é a sua especialização. Explica um pouco para a gente entre a diferença no cenário, né, do dentista entre a ortodontia e a ortopedia facial. A ortopedia ela vai trabalhar, direcionar o crescimento ósseo do paciente, então durante a fase de crescimento, criança, adolescente, algumas escolas trabalham também com adultos. No meu caso, trabalho mais com adolescentes e crianças. E a ortopedia são aqueles aparelhos móveis que o paciente usa e vai direcionar o seu crescimento. Depois dessa fase, vai para a ortopedia, que vai trabalhar os dentes. Posicionamento dos dentes, alinhar, nivelar. Então, essa da ortopedia é a discrepância. Então, a criança pode ter chupado chupeta, chupar o dedinho, dormir numa posição incorreta. São várias etiologias que podem levar a uma deformidade óssea e podem ser corrigidas. Problemas na fala, o posicionamento do lábio, musculatura, e o aparelhinho móvel vai auxiliar o posicionamento correto. Você falou de uma coisa muito interessante, porque muitas vezes o pai, a mãe que está em casa nos assistindo, vê que a criança tem uma dificuldade no fonema, né? Ela não está se comunicando da melhor maneira e às vezes o pai ou a mãe acaba indo por outros lados e esquece de ir ao dentista, sendo que a saúde começa pela boca e de repente se fosse lá numa simples consulta, já verificaria qual é o problema com essa criança. Sim, né? Muitas vezes eu peço aos pais, encaminho as crianças não só para a fonoaudióloga, para verificar se há alguma interposição da língua, interferência, e também para o otorrino. Muitos problemas respiratórios, crianças que são respiradores bucais, precisam dessa avaliação, que pode estar interligado e os profissionais trabalhando
juntos para o melhor resultado da criança. É muito grave essas questões de respiração bucal? É uma alteração genética ou é uma questão assim que desde criança já aprende errado e aí acaba se tornando pior com o passar do tempo? Como funciona essa questão? Tem várias causas do respirador bucal, mas uma delas, sim, problemas respiratórios que o otorrino vai identificar e indicar o tratamento correto. Por exemplo, o nariz bloqueado, né, que não tem a correta passagem de ar, então quando essa criança ela vai dormir, descansar, ali automaticamente o corpo acaba programando para o ar passar pela boca, né? Sim, sim. E quais são assim as coisas mais, o que é de mais problemático que acontece com a pessoa que é um respirador bucal? Quais são os maiores problemas? O respirador bucal, bom, aí para falar mais seria o otorrino, mas com a visão de ortodontista, né, ortopedia facial, o paciente respirador bucal fica com aquele palato maior, fica com o céu da boca aumentado, aí vão surgir deformidades faciais, fica com um olharzinho triste, porque quando a gente respira, o ar passa pela essa região do seio maxilar e vai haver um turbilhonamento do ar. Esse turbilhonamento vai promover o crescimento. Se ele não respira pelo nariz, não vai ter esse crescimento e vai dar aquele olhar triste, a criança também não dorme bem, vai apresentar cansaço nos esportes, cansaço nas aulas, isso pode prejudicar também o rendimento escolar. Muito bem. A doutora Amanda Almeida, que é dentista há mais de 20 anos, ela está falando aqui com a gente de alguns temas relacionados à saúde bucal e também agora ela vai falar um pouco sobre a especialidade dela, que é a harmonização facial. Ela é professora de curso de harmonização facial, tanto no Brasil quanto no exterior. Há mais de 10 anos começou a desenvolver essa técnica e agora ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a harmonização facial já existe há alguns anos no Brasil, seguida agora feita também pelos cirurgiões dentistas e trabalha com toxina botulínica, aplicação de toxina botulínica e preenchedor ácido hialurônico. A toxina botulínica vai agir na musculatura, impedindo a movimentação. Ocorre uma paralisia não total, parcial, e que pode durar de 3 a 6 meses o seu efeito. E é utilizada para bruxismo, tratamento, na verdade, bruxismo não tem um tratamento, e sim um controle. Então, bruxismo, que é o ranger dos dentes, o paciente apresenta desgastes nos dentes, dores, o dente fica com mobilidade. Fica deformada a boca também? Fica pressionando por causa de muito estresse. São vários fatores que causam o bruxismo, mas o principal deles é estresse. E o que acontece? A gente aplica a toxina botulínica a fim de diminuir essa força na musculatura, porque o masseter, que é esse músculo que nós temos aqui, é o músculo mais forte do nosso corpo. Ao aplicar nessa região, vamos diminuir a força da mastigação ou força desse apertamento e o paciente vai sentir um maior relaxamento. Quem tem dores, diminui as dores, pode desaparecer a dor e também vai diminuir problemas como fraturas constantes de próteses, restaurações, perda de implantes. No caso do preenchedor, que é o ácido hialurônico, que nós já temos no nosso corpo, porém esse é sintetizado na empresa, sintetizam, né, a partir de uma bactéria fermentada, ele pode ser aplicado nos lábios, na gengiva. Por exemplo, dentes que estão, é um famoso, chama-se espaços negros, chamam-se espaços negros, que são black spaces. Quando tem entre um dente e o outro uns espaços e fica escurinho, aí é aplicada a toxina e preenche, a gengiva preenche naquela região e melhora a estética. Os lábios também. Esses são os tipos de preenchimento facial. Isso. Tá. E que o cirurgião dentista hoje é autorizado. Então, não só nos dentes, como também, por exemplo, deve ter alguma modalidade que influi na gengiva? Na gengiva, nos lábios. Então, muitas vezes, o lábio não só somente pelo fator estético, como preencher, aumentar o volume, melhorar o contorno, mas também suporte labial. Com o passar dos anos, o que vai acontecendo? Nós estamos tendo uma remodelação óssea e também os tecidos vão perdendo a sua elasticidade, sua força.
e o rosto vai caindo. Vai dando uma caída. Vai. O desgaste também dos dentes faz com que diminua essa nossa altura facial. Consequentemente, a boca também começa a diminuir, o lábio, né, ficar com um sorrisinho triste. Aplicamos nessa região, dá suporte labial, hidrata os lábios, consegue ter um melhor sorriso. Mas não é o Botox, né? Não, esse diferente. é o preenchedor. Ele vai agir, o Botox ele age na musculatura, isso é uma ótima pergunta, Henrique, porque muita gente confunde o que é o Botox, o que é o preenchedor. O Botox ele vai agir na musculatura, então ele relaxa a musculatura. Pode ser aplicado na região bucal também. Para quê? Por exemplo, a famosa ruga código de barra, que quem fuma bastante ou já está com mais idade... Código de barra. A mulherada sabe, viu? Eu gostei dessa. Código de barra. Quando faz muito biquinho e ficam aquelas ruguinhas, né? A gente aplica a toxina botulínica e relaxa aquela musculatura e melhora a aparência e o posicionamento do lábio. Aí vem o preenchedor, que é utilizado, é aplicado na derme, intradérmico, e aí o que vai acontecer? Ele vai preenchendo e vai dando mais vida, vai promovendo hidratação, viço, pode melhorar o contorno, o volume daquela região. E quanto tempo mais ou menos demora uma sessão com o preenchimento facial? A sessão de 30 a 60 minutos. Depende da quantidade e o local. Pode ser aplicado também no mento, no queixo, mandíbula. E essas sessões, elas são de acordo com o resultado. Então, eu imagino que deva ter pessoas que resolvam ali em um mês e tem gente que fica um ano fazendo tratamento. Sim, a harmonização, eu sempre preconizo que ela deve ser feita, o menos é mais. Então, sempre fazer lentamente, aguardar o resultado. Quando nós fazemos a aplicação, por exemplo, da toxina botulínica, ela tem um efeito até 15 dias, até 14 dias o efeito, corrigindo. E vamos aguardar esses 14 dias para ver o que foi o resultado da musculatura. Os preenchedores devemos aguardar em média um mês, porque pode ocorrer um edema, inflama um pouquinho, os tecidos vão se reposicionar. Após esse um mês, se for necessário, aplicamos mais um pouco e assim vai, sempre lentamente. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Tudo com muito carinho. Sim, com muito carinho. Cada paciente tem uma indicação. É isso aí. Estamos conversando agora com a doutora Amanda Almeida, ela que é cirurgiã dentista, há mais de 20 anos na área, mais de 10 anos trabalhando aí com a harmonização facial, está aqui falando pra gente sobre os benefícios que traz esse tratamento. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais essa entrevista aqui no nosso programa Em Foco.